o sentimento de culpa é a sombra do ego. Eu vou repetir, o sentimento de culpa é a sombra do ego. Pessoal, a culpa é um sentimento que está relacionado ao reconhecimento de ter feito algo errado. Ou seja, nós violamos as leis divinas que estão dentro de nós. Tá? Deus colocou alguns aplicativos no nosso inconsciente, no nosso consciente, que ao praticarmos algo de errado, a gente então tem um sentimento de culpa. Tá? Então, o arrependimento é a nossa oportunidade de crescimento. Pense numa pessoa, por exemplo, que agiu de maneira egoísta, prejudicando os sentimentos de outras pessoas. Essa ação em si pode gerar um sentimento de culpa, tá? E pode vir um arrependimento. Mas, sob a perspectiva espiritual, essa culpa não é apenas um fardo, mas um convite para aliviar o próprio comportamento e trabalhar em direção da empatia, em direção do perdão, tanto para si mesmo como para os outros. Então, o fato da gente se arrepender, o fato da gente sentir culpa, é o primeiro indício de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa fazer uma reforma íntima, que a gente precisa melhorar, né, as nossas sombras, tá? Nosso comportamento, nossos sentimentos. Portanto, sentir-se arrependido é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Tá? É um equívoco tentar se arrepender, tentando agradar a Deus, pedindo perdão, se você não corrigir seus pensamentos, seus sentimentos e seus atos. Em seguida, depois de você ter esse arrependimento, você precisa o quê? Você precisa buscar o perdão da pessoa que você prejudicou. Lembre da passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta do altar, e aí te lembrastes que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta e vai se reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a oferta. Ou seja, Deus, ele aceita melhor, de bom grado, a reconciliação entre os seus filhos. Né? Você quer fazer uma oferta a Deus? Primeiro você precisa se reconciliar com o seu irmão. Então, pedir perdão é o próximo passo. Então, primeiro você se arrepende, depois você pede perdão. Então, está resolvido? Não, não está resolvido. Isso só não é suficiente. Tá? Depois de pedir perdão, você precisa o quê? Reparar a situação que você causou. Lembra da primeira epístola de Pedro, né, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, você precisa reparar através do amor. Você precisa promover o bem, ou para a pessoa que você causou o mal, ou para outras pessoas equivalentes, né? Situações equivalentes, tá certo? Se não fizermos deste modo, pessoal, teremos uma coisa que muitos chamam de karma, né? O que é um karma? Karma é exatamente essa culpa, esse mal que você fez para com o outro, isso fica registrado no seu perispírito e você então vai ter um karma que vai expiar na próxima encarnação, que vai, né, gerar uma dor na próxima encarnação. Ou seja, resumindo, Deus nos perdoa, sim, ele nos perdoa. E ele concede a reencarnação para que haja reparação do mal, do mal que nós praticamos, percebe? Então, a gente precisa reparar, a gente precisa construir esse bem, a gente precisa reparar, assumir que a gente errou e reparar esse mal. Então, pessoal, culpa gera punição, responsabilidade gera reparação. É exatamente isso que a gente precisa conversar. Se você sente culpa, você precisa o quê? Você vai ser punido, né? Numa expiação. Mas se você é responsável pelos seus atos, você sabe que você errou e você é responsável, você não vai acusar ninguém dos seus atos, a responsabilidade é sua, você vai fazer o quê? Você vai reparar.